Por que Donald Trump venceu? Por Eleutério F.S. Prado *. Para espalhar sua destrutividade brutal, o capitalismo precisa de uma figura como a de Trump. 1. Os partidários norte-americanos da democracia liberal, com boa dose de angústia, têm se defrontado com essa pergunta. Se Donald Trump se afigura para eles como populista, autoritário, mentiroso e até mesmo como neofascista, como pode ele ter ganho a eleição presidencial nos Estados Unidos, um suposto bastião da democracia liberal num mundo propenso a acolher ditaduras? Veja-se o que dizem dois economistas famosos, ganhadores do Prêmio Risk Bank, usualmente chamado de Prêmio Nobel de Economia, dado anualmente para os profissionais dessa área que propugnam pela continuidade do capitalismo. Eis a explicação dada por Daron Acemoglu. Em uma pesquisa Gallup de janeiro de 2024, apenas 28% dos americanos, um recorde de baixa, disseram-se satisfeitos com a maneira como a democracia dos Estados Unidos estava funcionando. Ora, a democracia americana muito promete 4 coisas: prosperidade compartilhada, voz para a cidadania, governança orientada por especialistas e serviços públicos eficazes. Mas a democracia dos Estados Unidos, como, aliás, a democracia em outros países ricos, e até de renda média, tem falhado no atendimento dessas aspirações. Porém, nem sempre foi assim. Durante 3 décadas após a Segunda Guerra Mundial, a democracia entregou tais bens, especialmente a prosperidade compartilhada. Os salários reais, ajustados pela inflação, aumentaram rapidamente para todos os grupos demográficos e, assim, a desigualdade diminuiu. Mas essa tendência chegou ao fim em algum momento no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Desde então, a desigualdade disparou. Ademais, os salários reais dos trabalhadores sem diploma universitário mal aumentaram. Em consequência, cerca de metade da força de trabalho americana viu a renda da outra metade aumentar. Eis agora a explicação dada por Joseph Stiglitz. À medida que o choque da vitória de Donald Trump se instalou, especialistas e políticos passaram a refletir sobre o que isso significa para o futuro dos Estados Unidos e para a política global. Entender por que uma figura tão divisiva e desqualificada venceu novamente é crucial para os democratas. Eles foram muito para a esquerda e perderam os americanos moderados que constituem a maioria? Ou o neoliberalismo centrista, perseguido por presidentes democratas desde Bill Clinton, falhou em entregar o que prometia, criando assim uma demanda por mudança? Para mim, a resposta é clara: 40 anos de neoliberalismo deixaram os Estados Unidos com desigualdade sem precedentes, estagnação na parte intermediária do espectro de renda, algo ainda pior para aqueles abaixo, e declínio da expectativa de vida média, destacada pelo aumento de mortes por desespero. O sonho americano está morrendo, embora o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris tenham se distanciado do neoliberalismo com sua adoção de políticas industriais, como representantes do establishment dominante, eles permaneceram associados ao seu legado. 2. A conclusão que se segue dessas declarações é bem clara. Para ambos, a vitória de Trump ocorreu porque as condições necessárias para a existência e continuidade da democracia liberal foram minadas nos Estados Unidos à medida que passaram a prevalecer aí as instituições e as políticas econômicas do neoliberalismo. As duas explicações, situadas ainda, e com méritos, no campo da economia política não estão erradas, mas falham, em primeiro lugar, por não apresentarem a razão estrutural do advento do neoliberalismo. E essa descoberta apenas pode ser feita mediante um avanço no campo da crítica da economia política. Sem esse movimento crítico que vai do funcionamento aparente do sistema às suas leis de tendência e contratendência, parece que a adesão das forças políticas ao neoliberalismo provém de atos deliberativos autônomos que podem ser revogados a qualquer momento por outros atos deliberativos igualmente autônomos. Como bem se sabe, essa ideologia, normatividade e prática política veio à tona no final dos anos 1970 e se difundiu a partir daí, avassaladoramente, como uma resposta complexa à crise de lucratividade iniciada já no final dos anos 1960, que atingiu não apenas a economia norte-americana, mas a economia mundial como um todo. A figura em sequência mostra bem que as taxas médias de lucro nos Estados Unidos caíram por mais de uma década, de 1968 a 1981, por efeito da redução da relação produto-capital, aumento implícito da composição orgânica do capital, assim como da dificuldade de elevar a relação lucro-capital, ou seja, aumentar a taxa de exploração, em virtude do poder dos sindicatos, que então se mostrava bem forte. Ela mostra também como a política neoliberal,
que enfraqueceu o poder dos trabalhadores de várias formas, deu bons resultados para o capital, na década seguinte, de 1981 a 1987. Sem atingir o patamar anterior, a taxa de lucro se recuperou e, com ela, os investimentos que impulsionam a acumulação de capital. Gráfico. Como se sabe, o neoliberalismo foi bem-sucedido em conter a elevação do salário real da classe trabalhadora nos Estados Unidos e nos outros países em geral, ou seja, em mantê-lo abaixo dos ganhos de produtividade, tal como mostra a figura em sequência. Contudo, essa estatística descritiva é insuficiente para avaliar as perdas dessa classe. Pois, como se sabe, a partir de 1980, ela perdeu proteção sindical e governamental, acesso a empregos de longa duração, qualidade de vida e até mesmo, para boa parte dela, aquele orgulho identitário de ser bem-sucedido na sociedade nucleada na relação de capital. Mas isso ainda não é tudo. Com o neoliberalismo, os trabalhadores perderam em parte a identificação de classe, pois são instados ou mesmo forçados pelas circunstâncias a se verem como autoempresários. Gráfico. Ademais, como já se insinuou, as explicações de Acemoglu e Stiglitz acima apresentadas se dão sob a suposição de que o indivíduo social atua como homo economicus tanto como trabalhador na esfera econômica quanto como eleitor na esfera política. Ao tomarem, assim, esse upupeta do sistema como sujeito, ademais intemporal, eles não conseguem apreender o que passa a ocorrer com a subjetividade dos trabalhadores sob os constrangimentos da normatividade neoliberal. Ora, para esclarecer esse ponto, diferencial importante na explicação do resultado da recente eleição presidencial nos Estados Unidos, é preciso agora recorrer à psicanálise como crítica social. 3. A economia política e, sobretudo, a economia vulgar, constroem a abstração homo economicus a partir da aparência do sistema mercantil generalizado apenas para explicar o seu funcionamento. É assim porque aqueles que atuam de fato como personificações das mercadorias em geral e, em particular, da mercadoria força de trabalho, ou seja, os trabalhadores, se comportam e têm de se comportar como indivíduos autointeressados. O homem é, em Stuart Mill, pondo um fundamento primeiro, com ser determinado, pela necessidade de sua natureza, a preferir uma maior porção de riqueza ao invés de uma menor em todos os casos. 1.13 E contudo, a personificação, que assim aparece, é também a base da identidade da classe trabalhadora 4, e classe essa, no entanto, que só existe em fiere. É apenas lutando que essa classe se constitui em ato, como tal. Ora, é essa potência que o neoliberalismo combate individualizando o trabalhador. Se essa economia política apreende os atores econômicos como sujeitos, a crítica da economia política mostra que eles são sujeitos assujeitados à lógica compulsiva e infinita da acumulação de capital. A psicanálise desde Freud, por sua vez, mostra esse sujeito, assim construído desde o berço e na família, como um ser contraditório, em cuja psique lutam entre si e se combinam as pulsões amorosas solidárias e as pulsões agressivas individualistas. Ora, essas últimas ganham proeminência na vida econômica desses sujeitos porque eles aí labutam num sistema, como diz Tony Tumi, que pode ser descrito como uma socialidade antissocial organizada. V. Ora, esse sistema, fundado que está na acumulação sem limite de capital, apesar de requerer cooperação na esfera da produção, promove de maneira intensa e extensa a competição, acentuadamente na esfera da circulação mercantil. Ora, como esse sujeito se defronta com forças que não controla e até mesmo desconhece, ele está permanentemente numa posição de pouca potência ou até mesmo numa condição precária. Em consequência, a psique de muitos, aqueles assalariados ou por conta própria que não ousam lutar contra o sistema, encontra-se muitas vezes embargada pelo ressentimento. E eis que covardemente a submetem o seu desejo à lógica do sistema, mas querem cobrar algo por essa submissão. Mantém, por isso, sentimentos de rancor, hostilidade, vingança, ciúme, inveja em relação a outros escolhidos como culpados. Se Friedrich Nietzsche bem notou que esse afeto predomina na sociedade moderna, ele não o associou ao capitalismo. Ao contrário, considerou que se tratava de uma reação psicológica doentia, patológica, às condições sociais inexoráveis de uma sociedade que produz derrotas, desigualdade, insucesso, etc., ou seja, que tende a produzir muitos perdedores. Como se sabe, ao indivíduo ressentido ele opunha o indivíduo heróico que enfrenta o seu destino com galhardia. Tony me mostra bem que essa crítica erra porque não desafia o individualismo e a lógica da competição. Ao contrário da perspectiva de Nietzsche, o afeto em questão não é simplesmente uma reação patológica à desigualdade, à injúria e à injustiça.
De um ponto de vista mais estrutural, o ressentimento é uma manifestação das relações econômicas de competição, eis que expressam o funcionamento compulsivo dessas relações em indivíduos e grupos sociais. Como o ressentimento impõe um envenenamento da diferença, ele marca o ser social com hostilidade mútua. Se o ser social carrega a significação de a ser com ou e eventualmente de a ser em comum, então o ressentimento sinaliza a subversão antissocial do ser social em a ser contra, um modo de ser que corresponde ao esforço capitalista pela privatização total do social e do comum, ou mais genericamente, um esforço para expropriar os sujeitos políticos de seus corpos, suas vidas e, finalmente, de toda a estrutura que lhes forneceria condições, materiais e imateriais, para a reprodução da vida. 7. 4. Ora, toda essa volta de argumentos foi necessária para encontrar a origem da segunda lacuna antes apontada nas explicações de Joseph Stiglitz e deram Acemoglu para o advento e a vitória do extremismo de direita na última eleição nos Estados Unidos, assim como, em parte, para a falta de votos na direita tradicional. Dizer que Donald Trump ganhou porque Joe Biden e os próceres do Partido Democrata norte-americano abandonaram as causas que interessam aos trabalhadores é insuficiente, na verdade, superficial. A razão verdadeira dessa deriva é que o neoliberalismo, ao extremar o individualismo, ao impor competição sem tréguas aos sujeitos trabalhadores, exacerba e multiplica o ressentimento. Não tanto porque não tem cumprido o que antes prometera em termos de expansão econômica e bem-estar. Não tanto também porque subtraiu as vozes dos trabalhadores na competição política. Mas principalmente porque o empreendedorismo neoliberal e o ressentimento individualista estão, assim, bem conjugados entre si. E esse último requer uma cobertura da falta que é sujeito assente por meio de amboas a mentiras e de violência irracional. É daí que surge a possibilidade de ascensão da extrema-direita. Os eleitores populares de Donald Trump são pessoas recriminadoras que esqueceram que submeteram os seus desejos ao sistema da relação de capital e que passaram a compensar a insatisfação com o próprio desempenho medíocre nesse sistema, dirigindo um ódio seletivo a outros tomados como culpados, imigrantes, pessoas que lutam por direitos, gente de esquerda, certos povos estrangeiros, etc. Ao votarem num político vingador, eles obtêm gozo, ou seja, satisfação perversa. Donald Trump é um pequeno grande homem, pequeno porque se apresenta como um homem comum tal como seus seguidores e grande porque, para além deles, parece poderoso e é capaz de esmagar de fato aqueles que foram escolhidos para serem falsamente responsabilizados e, assim, odiados. Nessa toada, ao invés de progresso, o capitalismo espalha agora destruidade brutal tal como ocorreu na Alemanha nazista e está já acontecendo de modo proeminente no Oriente Médio, sob a agência de Israel e Estados Unidos. Foi para aprofundar essa tendência que Donald Trump venceu. Eleutério F.S. Prado é professor titular e sênior do Departamento de Economia da USP. Autor, entre outros livros, de Da Lógica da Crítica da Economia Política, Lutas Anticapital. Notas. E Ver Acemoglu, Daron, The Fall and Rise of American Democracy. E Project Syndicate, 3 de dezembro de 2024. 2 Iver Stiglitz, Joseph, How Trump Victor Exposes the Failures of Neoliberalism. In Social Europe, 2 de dezembro de 2024. 3 Iver Stuart Mill, John, da definição de economia política e o método de investigação própria a ela. In Stuart Mill, São Paulo, abril, 1974. 4 Aqui se optou, por simplicidade, em não segmentar a classe trabalhadora em pequena burguesia, proletariado e lumpenproletariado. V. Ivertomi, Samo, The Antisociality of Capitalism. I. Libidinal Economies of Crisis Times. Ed. Ben Go. Bielefeld, Verlag, 2024. Vi sobre isso Verkel, Maria Rita, Ressentimento. São Paulo, Boitempo, 2020. 7 Op. Cit. Fonte: A Terra é Redonda.